O tema da mensagem nessa manhã é um convite e uma promessa. Deus tem um convite e uma promessa para você hoje. Quantos querem descobrir do que se trata? Quantos podem se alegrar nessa manhã? Deus tem um convite especial para você e também uma promessa. Eu queria te perguntar, você já recebeu algum convite especial? Quando você recebe um convite para ir a um lugar importante, a um casamento ou algo assim, um convite é algo honroso, não é verdade? Mas o convite, ele não gera uma obrigação. Alguém pode escolher aceitar ou não. Um convite, ele é como uma oportunidade. Você pode escolher aceitar ou não. Da mesma forma, a maior parte das promessas que Deus tem para nós, elas são condicionais. O que quer dizer isso? A maior parte das promessas de Deus estão atreladas a algumas condições, o que quer dizer que nós precisamos dar alguns passos, cumprir alguns requisitos para poder alcançar e desfrutar das bênçãos de Deus. Na verdade, muitas pessoas ouvem falar sobre Jesus, mas nunca de verdade o experimentaram. Nunca tiveram uma experiência pessoal transformadora com Ele. No Evangelho de João, nós vimos, por exemplo, Nicodemos, um homem que era um sábio, um religioso, era um homem importante, mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência transformadora com Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, muitos ouvem as promessas de Deus para si, para sua família, mas na verdade é como se nunca as alcançassem, porque lhes falta dar alguns passos de fé para poder alcançar as condições de Deus, para poder tomar posse das promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Hoje nós vamos terminar o capítulo 7 do Evangelho de João. Nós vamos ao clímax do ensino de Jesus na festa dos tabernáculos. E algo interessante, porque no calendário bíblico, no calendário judaico, amanhã começa a festa dos tabernáculos de 2025. A festa dos tabernáculos é comemorada por 7 dias, e ela começa amanhã, dia 6, e vai até o dia 13. Exatamente hoje nós estamos chegando no coração do ensino de Jesus a respeito da festa, e do significado dessa festa, e do poder que ela tem para transformar as nossas vidas. A festa dos tabernáculos aponta para Jesus. Eu quero que você leia comigo João capítulo 7, do verso 37 ao 39, nós vamos começar lendo. Eu queria que nós lêssemos juntos, nós vamos ler por alguns blocos, nós vamos separar essa mensagem num convite e numa promessa de Jesus, e dali observar algumas características. João 7,37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Veja só, Jesus chega no meio da festa dos tabernáculos e começa a ensinar no templo. E no último dia da festa, no dia mais importante, Jesus ergue a sua voz e ele faz uma declaração muito importante. A festa dos tabernáculos tinha um ritual muito alegre, como já falamos, ela era celebrada por 7 dias. É uma festa de colheita das uvas, azeitonas. E o povo em Israel montava cabanas. Até hoje muitos têm esse costume. Os judeus montam cabanas e eles ou
vivem ou comem as refeições numa cabana para lembrar do tempo em que eles moraram no deserto e foram sustentados sobrenaturalmente por Deus. Na festa dos tabernáculos do tempo de Jesus, eles tomavam, o sacerdote ia até o tanque de Siloé com uma jarra de ouro e tomava água. E então eles vinham numa procissão com cânticos alegres, declarando muitos salmos, e traziam aquela jarra até o templo, e então derramavam a água sobre o altar dos sacrifícios. Todos os dias havia uma procissão como essa, em que a água do tanque de Siloé era trazida pelo sacerdote e derramada sobre o altar de sacrifícios, com grande canto, gritos, louvor em meio à multidão. Agora, no último dia da festa, o dia que Jesus ergueu a voz, havia 7 procissões como essa. 7 vezes o sacerdote ia até o tanque de Siloé com a jarra de ouro, tomava água, e então, com a multidão acompanhando em cânticos alegres, em louvor, em adoração, iam com aquele jarro de água até o templo, e então derramavam aquela água sobre o altar do sacrifício. E qual era o significado desse ritual? Fazia lembrar do tempo em que Deus fez brotar a água da rocha no deserto. Quando Israel estava no deserto, no tempo de Moisés, não havia água para beber. E então Moisés feriu a rocha, e da rocha brotou água, para que a nação tivesse a sua sede saciada. E esse ritual fazia lembrar o tempo em que eles beberam água da rocha. E esse ritual também aponta para o final dos dias, para os rios escatológicos que o profeta Ezequiel profetizou, que o profeta Zacarias também profetizou. Esse era o dia mais importante da festa, onde 7 vezes a água seria derramada sobre o altar. Então Jesus ergue a sua voz e brada em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma tremenda declaração. E Jesus faz essa declaração, ele brada em alta voz, com grande ênfase. E aqui nós temos promessas, um convite, uma promessa, com implicações tremendas, que eu quero te convidar a refletir comigo nessa manhã, começando pelo convite especial que Jesus faz. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Eu quero te dizer, querido, esse é o convite de Jesus para você nessa manhã. Se você tem sede, se você tem falta, se você sente muitas vezes um vazio no teu coração, tem vivido ou triste, deprimido, distante de Deus, abatido, cansado, Jesus te convida nessa manhã. Se você tem sede, vem até mim e beba. Nós podemos ver 4 características sobre esse convite. E o primeiro é que ele é aberto a todos. É um convite aberto a todos, mas ao mesmo tempo é condicional. Ele tem 2 palavrinhas ali: se alguém, é assim que ele começa. Nós podemos olhar para cada palavra: se alguém. Ou seja, é um convite aberto a todos, mas ao mesmo tempo ele é condicional. Como assim? Se. Veja só. O convite começa com a palavra se, quer dizer que ele não é imposto, ele é opcional, ele é condicional, e ele está condicionado a ter sede, a ir até Jesus e beber. Ou seja, querido, o Senhor te convida a experimentá-lo, a ter uma experiência com Ele, a crer nele, a ter uma experiência transformadora com Jesus. Só você pode ir até Jesus e beber. É uma decisão pessoal e que depende unicamente de você. Se você tem sede, vá até Jesus e beba. Ao mesmo tempo que ele é condicional, se puderem depois corrigir os slides para mim. Ao mesmo tempo que ele é condicional, ele é aberto a todos, alguém. O que quer dizer? Quem é alguém?
Ou seja, ele é aberto a todos. Não há acepção de pessoas, não importa se você é rico ou pobre, se você é novo ou velho, se você é doutor ou analfabeto, se você tem pouco pecado ou muito pecado. Esse convite é aberto para todos. Se você já desistiu de mudar, para aquele que está afundado nas trevas do mundo, para aquele que passou a vida na igreja, mas sente que ainda falta algo, falta um toque de Deus na sua vida, para aquele que ainda não nasceu de novo, é um convite que é aberto a todos. Ou seja, mais uma vez, querido, esse convite é para você. Ninguém está de fora. Jesus te convida nessa manhã a ir até Ele e provar da sua presença, do seu poder. Aleluia. Em segundo lugar, nós podemos ver que esse é um convite para aqueles que têm sede de salvação. É um convite para os que têm sede de salvação. Se alguém tem sede, se alguém tem sede. Isso nos faz lembrar do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 1, que diz assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Venham, há um convite aos sedentos, que o profeta Isaías faz no Antigo Testamento, que está apontando para Jesus. Venham todos que estão com sede, venham às águas e bebam. Aleluia, é um convite aos sedentos. O que quer dizer isso? Só os sedentos podem ir até Jesus. Aleluia, a sede fará com que você busque Jesus com intensidade, e então o encontre e seja transformado. Você alguma vez na sua vida já teve muita sede mesmo? Quem já teve muita sede algum dia? Quando você, por exemplo, está praticando um esporte. Outro dia eu fui praticar esporte com a minha filha Raquel, nós esquecemos a garrafa de água em casa. Você pratica um esporte há algum tempo, e se a garrafa de água não está do lado, daqui a pouco você começa a sentir um mal-estar, parece que a garganta até está colando, você tem que interromper e ir atrás da água, não é assim? Eu tive uma experiência com a sede, inclusive em Israel. Lá em Israel nós fomos a um lugar deserto, e no deserto ele é tão seco, tão quente, se você ficar pouco tempo sem tomar água, você começa a ter um mal-estar, começa a ter dor de cabeça. Antes de você sentir sede, o mal-estar chega primeiro do que a sede. Por isso eles falam, você vai em todo lugar, você leve com você uma garrafinha de água, para você ir tomando durante o dia. Nós descemos no deserto, daqui a pouco, o deserto é tão seco, o guia falou assim para nós, você percebe que você nem soa, está um calor de 40 graus, você não soa, porque não tem água para suar. E passa algum tempo, você começa a ter uma vertigem e dor de cabeça. Por isso você tem que estar sempre com a garrafa, com água do lado, para você poder tomar. Agora, querido, eu quero te perguntar, essa sede, a sede ela é imediata, você não deixa para depois. A sede é urgente, você tem que saciá-la naquela hora. Agora eu pergunto para você, como você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus como quem tem sede? Como se disso dependesse a tua vida? O problema de muitos é que eles vão à igreja com a barriga cheia. Vão à igreja, ou vão orar, ou vão ler a Bíblia, parece que estão com a barriga cheia. Há 25 anos atrás, eu tive uma experiência pessoal transformadora com Deus, uma das mais importantes da minha vida. Eu era jovem e buscava um destino, buscava servir a Deus, e eu sentia que tinha coisas no meu coração que me impediam. E eu fui a uma convenção, e eu fui com o coração sedento. Viajei para outro país, entrei naquela convenção, sentei na primeira fileira, e era uma semana de convenção. E eu estava com a minha Bíblia, o meu caderno, e cada palavra de cada palestra eu anotava
todas elas. E eu sentia uma sede. E eu pedia a Deus todos os dias: Deus, transforma a minha vida, transforma a minha natureza, cumpre o teu propósito em mim. E aquela foi uma semana muito especial, a semana inteira de ministrações, e eu ali bebendo a cada palavra, a cada palestra. Era como se fosse a minha última oportunidade. O que aconteceu foi que no último dia, enquanto o pastor estava orando de cima do palco, ninguém colocou a mão em mim, onde eu estava sentado no meio de uma multidão, o Espírito Santo veio, me tocou e eu fui a nocaute. Eu caí naquele dia por cima da cadeira onde eu estava, chorando, dando glória a Deus. Eu tive uma experiência sobrenatural. E naquele dia Deus curou o meu coração. Naquele dia Deus transformou coisas em mim que eu jamais conseguiria transformar sozinho. Eu caí no chão, fiquei por alguns minutos ali. Quando eu levantei, eu era uma pessoa diferente. Algo Deus tinha transformado dentro de mim. Ele me fez crer no propósito que Ele tinha para a minha vida, no sonho que Ele tinha para mim. Quando eu me levantei e eu voltei para o meu dia a dia, todas as pessoas olhavam para mim e perguntavam: Fábio, o que aconteceu com você? O que mudou em você? Você antes não falava, agora está falando. Tem uma coisa diferente na tua voz. Há uma paixão, um fogo. E então eu comecei a contar para todos da experiência sobrenatural que eu tinha tido com Deus. E sabe, querido, isso aconteceu comigo. E tudo começou com um coração sedento. Eu me coloquei naquela convenção como minha última oportunidade. Eu sentei naquele lugar, tomei a palavra e eu disse: Deus, eu preciso ter um encontro contigo, eu preciso receber o teu toque, eu não vou embora desse lugar a mesma pessoa, eu não vou continuar com a vida que eu vivi até aqui, eu preciso do teu toque, eu preciso do teu poder. É essa atitude daqueles que vão ter um encontro com Jesus, que vão ser cheios do Espírito Santo, que vão ser transformados por Ele. É um convite para quem tem sede. Aleluia. A sede é urgente, a sede é agora. E é dessa maneira que você deve buscar Jesus. Deixa eu aproveitar e matar a minha. Você sente falta de algo? Você sente que ainda não teve uma experiência transformadora com Jesus? Você precisa de um encontro pessoal, uma experiência pessoal transformadora com Jesus. Busque-o com intensidade, com um coração sedento, e você o encontrará. Você crê e toma posse? Uma terceira característica que podemos ver sobre este convite, é um convite a um relacionamento com Jesus. Jesus disse: se alguém tem sede, venha. Venha. O que quer dizer isso? É um convite que implica mudança, que implica um rompimento imediato com a sua condição de vida atual. Jesus, se alguém tem sede, venha. Ou seja, implica uma atitude, implica um passo de fé, implica sair de onde você está. É um convite que implica uma decisão de mudança de vida. Como os discípulos que eram pescadores, Jesus passou e disse: venha, siga-me. E eles deixaram as redes de pesca para seguir a Jesus. Como a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus no poço, ela foi buscar água, ela carregou o seu cântaro, mas diante do convite de Jesus, ela deixou o cântaro para trás e foi à cidade anunciar a experiência que ela tinha tido com Cristo. Querido, é um convite que implica uma ação, implica mudança de vida, implica uma decisão, implica um passo de fé. Aleluia! O Senhor Jesus te chama hoje para ser o seu discípulo. Há coisas que você vai ter que deixar para trás, é verdade. Há coisas que você vai ter que abandonar. Há uma mudança de caminho que Deus te chama. Mas Ele te convida, porque Ele tem um propósito profético para você. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Ele quer te levar para um novo destino. Ele quer dar um novo começo para a sua vida. Se alguém tem sede, venha a mim.
Ou seja, é um relacionamento pessoal com Jesus. Ouça, querido, Jesus é a fonte espiritual que tem poder para saciar os anseios da alma humana. Jesus é para aqueles que estão cansados, para os insatisfeitos, para os sedentos, a rocha ferida do Antigo Testamento, que alimentou Israel, que matou a sede da nação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não depende de outros, não depende de mais ninguém, é entre você e Jesus. O convite que Jesus tem para você nessa manhã é: venha a mim. Se você tem sede, venha a mim. Aleluia. É pessoal. Outros podem até te ajudar, te apontar o caminho, mas ninguém pode fazer isso por você. Nem a mulher pode fazer pelo marido, nem o marido pela mulher, nem os pais podem levar os filhos até Jesus, nem os filhos podem levar os pais até Jesus. É um convite pessoal, depende da sua decisão de vida. Querido, vá à fonte nessa manhã, vá a Cristo nessa manhã. Faça isso hoje. O Senhor te convida, chega de viver sedento, chega de viver uma vida vazia, sem sentido, chega de viver sem paz. Se você tem sede, vá até Jesus e beba. É um convite a uma experiência pessoal. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uma experiência pessoal. A água, eu tenho aqui, ela é para matar a sede. E não adianta nada, a água não é para analisar. A água não adianta nada você olhar para a fórmula química, discutir sobre a água. Não é para você escrever uma tese sobre a água. A água é para você beber. É para você provar. E então ela vai matar a tua sede. Tome cuidado, muitos são esses religiosos que ouvem falar sobre Jesus, convivem com outros que tiveram experiências com Jesus, falam sobre Jesus, fazem teses sobre Jesus, ouvem muitas pregações sobre Jesus, mas nunca o experimentaram. Perceba, querido, que toda religião é vã. Os ritos religiosos são vazios de poder. Só Jesus tem poder para saciar a sede. Só Jesus tem poder para transformar a vida de alguém. Tudo que o religioso pode fazer é pegar um jarro de ouro, encher de água do tanque e jogar sobre o altar. Mas Jesus é aquele que tem poder de matar a verdadeira sede da alma. Jesus é quem tem poder de quebrar as cadeias do inferno, da maldição, do pecado, do diabo, e dar uma nova história, um novo curso, um novo destino para a tua vida. Aleluia! Por isso, enquanto os judeus estavam ali fazendo seus rituais, levando 7 vezes a água, Jesus ergue a sua voz e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como a Escritura diz, se crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Deus tem para você, para a tua vida, para a tua família. Por isso eu te digo nessa manhã, não perca mais tempo. Esse é o dia da salvação. Esse é o dia da plenitude do Espírito Santo na tua vida, você crê? Posto isso, nós podemos olhar agora para a promessa maravilhosa. Já vimos 4 características do convite que Jesus faz, que é o convite que Jesus te faz nessa manhã. Mas agora eu quero que você olhe por um momento para esta promessa. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que quer dizer isso? Me ajude aí profetizando para quem está do seu lado. Diga para ele: do seu interior fluirão rios de água viva.
Uau, o que quer dizer isso? Eu tenho 4 características também. Perceba que não é um copo. Não é um copo de água, um balde de água, um poço, mas rios de água viva, água corrente, água abundante. O primeiro significado que nós podemos ver nessa promessa é uma promessa de limpeza e é uma promessa de cura. Limpeza e cura. Deus te chama a viver uma vida limpa, a libertar-se da sujeira, da imundície, do pecado. Nos rios de Deus, a purificação, a santificação e a cura. Não são águas paradas, não são águas lameadas, sujas, mas águas limpas, águas correntes. São águas vivas e não águas mortas. Para lavar o pecado, para lavar a impureza, para lavar as feridas. O Senhor te diz nessa manhã, chega de viver na impureza. É tempo de você limpar as suas mãos do pecado, lavar as suas mãos, deixar as obras incorretas das trevas, deixar para trás o ganho ilícito, deixar para trás as promessas de dinheiro fácil, deixar para trás negócios incorretos. É tempo de limpar os seus olhos da contaminação. Para onde você tem posto os seus olhos? Limpar os seus olhos da contaminação, da imoralidade, da pornografia. É tempo de limpar os seus ouvidos de tanta contaminação que você tem permitido, tanta sujeira. É tempo de limpar os seus lábios e você temer a Deus pelas palavras que têm saído da tua boca. Há poder de vida e de morte na língua. O Senhor te chama hoje a lavar os seus lábios, a santificar o teu coração. Aleluia! Quantas coisas impuras os cristãos têm permitido ver e ouvir. Assistem a séries, não têm tempo para estudar a Bíblia ou para fazer o devocional, mas são capazes de maratonar séries que exaltam traição, adultério, violência. Você traz para dentro de si a traição, o adultério, a violência, e logo é isso que você está alimentando no teu coração, é logo que sairá pela tua boca e que influenciará as tuas atitudes. Dizem que você é o que você come, e é verdade num certo sentido, o que você come faça fazer parte do seu corpo, mas tudo que você vê e ouve, também ditará quem você é na sua alma. Ouça, querido, os prazeres do mundo são passageiros, eles intoxicam a alma e não matam a sede. É igual quando você está com sede e vai beber refrigerante ou bebida alcoólica. O refrigerante ou a bebida alcoólica não vai matar a tua sede de verdade. Alguns até desidratam, faz o contrário. Você vai ficar depois com mais sede ainda. Você vai ficar intoxicado e depois vai ter mais sede ainda. É isso que o mundo tem para te dar. Intoxicação para a tua alma e a sua sede jamais vai ser saciada. Você pode compreender a palavra de Deus nessa manhã? Querido, Jesus por seu sangue te purifica de todo o pecado, te dá uma oportunidade nessa manhã, por sua palavra, Ele limpa a tua mente, o teu coração, por seu Espírito, Ele traz entendimento, traz novidade de vida, preenche o vazio que está no teu coração, deixa a imundícia do pecado para trás, deixa a falta de perdão, as feridas do passado e vai até Jesus, porque Ele tem água viva para o teu coração, Ele tem novidade de vida para você. Aleluia! Em segundo lugar, é uma segunda característica da promessa, é uma vida abundante. Diga junto comigo, vida abundante. O que é isso? É uma vida plena, é a vida eterna de Deus. Mais uma vez, não é um fio de água, não é um riacho, não é uma poça de água, rios de água viva, é essa a promessa de Jesus. Um grande rio tem poder de trazer vida a um deserto, onde o rio passa, ele traz vida, as suas margens são férteis,
E o Senhor te diz nessa manhã, o Senhor quer fazer o teu deserto florescer. Ele tem bênção sobrenatural sobre a tua vida. Ele tem provisão sobrenatural sobre a tua vida. Ele tem para você novidade de vida, ânimo novo, paz. Aleluia! Vida abundante, rios que correm. E a terceira característica dessa promessa dos rios de água viva é que eles serão ainda de bênção para os outros. São rios de água viva que transbordam, aleluia, que geram vida por onde passam. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, você será bênção onde quer que você for. A vida de Deus transbordará em você, para a tua família, transbordará em você sobre os teus amigos, sobre o teu local de trabalho, sobre o local que você mora, sobre os teus vizinhos, aleluia. Esses são os rios de água viva que fluirão do teu interior. Uma vida abundante e transbordante. Em quarto lugar, a última característica da promessa é uma vida de poder. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem uma vida de poder para você. Vida de poder. Os rios de água viva, rios, um rio poderoso, tem poder de gerar energia, não é verdade? Um grande rio, ele alimenta uma usina hidrelétrica e é capaz de gerar energia para milhares e milhares e milhares e milhares. Aleluia! E esse rio de poder que tem poder mesmo para gerar energia, para tocar a vida de muitos, é o Espírito Santo que seria dado. O texto deixa bem claro, como nós lemos, esse poder vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz nascer de novo. Jesus, depois da ressurreição, vai até esses discípulos que não estavam compreendendo bem o que ele estava falando, e então sopra sobre eles o Espírito Santo. Está lá em João 20, nós já vamos chegar lá em algumas semanas. E então os olhos dos discípulos são abertos, e eles são enviados ao mundo com uma missão. Depois da ascensão, o Espírito Santo vem em Pentecostes, como em línguas de fogo sobre os discípulos, dando poder aos discípulos para testemunhar. Querido, até então, o Espírito Santo não havia sido dado. Jesus precisava ascender aos céus, morrer, ressuscitar e ascender aos céus, para que o Espírito Santo viesse. Como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo. Como o Pai deu a Jesus, Jesus nos deu o maior presente, a maior promessa de todas, o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos dá poder. Sem o Espírito Santo não há novo nascimento. Sem o Espírito Santo não há poder para testemunhar, para levar Cristo aos outros, querido. Por isso, você precisa crescer em relacionamento com Deus, e esse é o dia em que o Espírito Santo de Deus marcou para ter um encontro com você. Aleluia! Os discípulos não tinham entendimento, eram fracos, medrosos, mas depois do Espírito Santo ergueram-se em poder para pregar a palavra com ousadia. É o Espírito Santo quem dá os dons verbais, o dom de falar em línguas, da interpretação de línguas, o dom da profecia, dons de revelação, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, os dons de poder, dom da fé, dom para curar, dom de milagres. É o Espírito Santo quem levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o Espírito Santo quem capacita e quem dá poder à igreja para testemunhar, para fazer a diferença nesse mundo. Aleluia! Esse é o propósito de Deus para você. Que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Que você se levante como uma labareda de fogo para essa geração, para testemunhar o poder de Deus. Não é você que tem que ter medo do diabo, o diabo é que vai ter medo de você.
Por onde você caminhar, por onde um crente cheio do Espírito Santo vai, acontecem milagres, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, as trevas são dissipadas. É isso que você tem vivido, querido. Por isso Jesus tem um convite, uma promessa para você nessa manhã. As pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Todo o simbolismo da festa, Jesus se levanta e aponta para Ele mesmo, como aquele que tem poder para fazer o que a religião só prometia e nunca alcançava. As pessoas ficam maravilhadas, mas então os judeus começam com alguns debates. Nós vamos terminar lendo os últimos versículos. Diferentes reações ao convite de Jesus. No verso 40 diz assim: ouvindo as suas palavras, muitos no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Veja a reação das pessoas. Ainda hoje há diferentes reações ao convite de Jesus. Ainda hoje há diferentes reações à pregação do Evangelho. Alguns tinham conhecimento parcial de quem Jesus era. A maioria das pessoas é assim: ele é um profeta. Ainda hoje muitos estão confusos, não sabem bem quem Jesus é, porque nunca o experimentaram, porque nunca tiveram um encontro pessoal e transformador com Ele. Ele é um profeta. Outros tiveram a revelação, e então disseram: Jesus é o Cristo, e eles estavam certos. Outros estavam presos na tradição, na religião, nas suas dúvidas, nos argumentos teológicos. Olha, mas Jesus, como pode o Cristo vir da Galileia? Não, o Cristo tinha que vir de Belém, da descendência de Davi. Estavam ali presos na tradição, na religião, na falta de conhecimento, e eles não sabiam que Jesus na verdade nasceu em Belém. Ele estabeleceu o seu ministério na Galileia, cresceu na Galileia, mas Jesus nasceu em Belém e cumpriu essa promessa. Então vejam, muitos têm um conhecimento parcial de quem Jesus é, e por isso caminham em engano, só sabem a metade da história. Eles estavam julgando Jesus e não sabiam que na verdade ele tinha sim nascido em Belém. Muitos hoje em dia têm um conhecimento parcial, um conhecimento incompleto, estão presos na tradição, na religião, por isso não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Querido, firme-se na palavra de Deus. Esse é o convite de Jesus para você nesse tempo. Leia, medite, estude na palavra, para que tenha cuidado de fazer o que nela está escrito, então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não se deixe enganar por meias verdades, por falsos mestres. Não se deixe enganar pela aparência da religião. O Senhor te chama nessa manhã a um relacionamento único, pessoal e transformador com Ele. E terminando o capítulo, nós já estamos quase concluindo. Finalmente, no verso 45, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala, declararam os guardas. Os fariseus ficaram furiosos. Será que vocês também não foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, olha Nicodemos aparecendo de novo. Um deles que anteriormente tinha procurado Jesus perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele tem feito? E eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Nós temos no final do capítulo mais um episódio de ódio a Jesus
simplesmente por ele falar a verdade. É a terceira menção, só nesse capítulo, em que os guardas se levantam para prendê-lo, mas não podem tocá-lo, porque ainda não tinha chegado a sua hora. A festa dos tabernáculos é em outubro, e Jesus, na verdade, morreria como o cordeiro da próxima Páscoa. Eram os seus últimos meses de vida. Os próprios guardas ficaram maravilhados com as palavras de Jesus e não tiveram coragem de prendê-lo. Nós vemos Nicodemos aparecendo de novo e ele levanta um argumento justo perante a lei. Olha, como nós podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro? A nossa lei não permite isso. Mas quando ele levanta esse argumento, ele é ridicularizado. Ah, é? Quer dizer que você é da Galileia também? Acusam Nicodemos de estar sendo imparcial. Você também é da Galileia? Pesquise e você vai ver que não tem profeta que surge da Galileia. Mais uma vez eles estavam enganados. Inclusive há no Antigo Testamento profetas importantes que vieram da Galileia, autores da Bíblia, como Jonas e Naum. Mais uma vez, os fariseus, achando-se experts na lei, estavam equivocados, tinham conhecimento incompleto e usam da sua tradição, dos seus argumentos religiosos para perseguir, para difamar, para debochar, para zombar. Querido, nesse capítulo, nós vimos algumas coisas importantes. Eu quero que você saiba de uma coisa. Se você é um cristão verdadeiro, os cristãos sempre serão alvo de perseguições. E nós vemos isso acontecendo de forma crescente nos nossos dias. Nesse capítulo 7, nós estamos aqui há um mês nele, nós vimos ódio, zombaria, desprezo, perseguição dentro da própria família, isso acontece com muitos, ameaças de violência, de prisão e de morte, endereçadas a Jesus. E o mesmo tipo de ódio tem sido comum, infelizmente, aos cristãos ao longo de toda a história, e não é diferente nos nossos dias. Você sabia que todos os anos, cerca de 150 mil cristãos são mortos por causa da sua fé em Cristo? Nos nossos dias, mais de 150 mil mártires. Nós vimos um rapaz nos Estados Unidos, que era uma figura célebre, e todo mundo viu a sua morte, mas há muitos que não são conhecidos nem célebres. Cerca de 150 mil que dão a sua vida todos os anos, principalmente em países comunistas, em países dominados pelo Islã. Se você é um verdadeiro cristão em diferentes áreas, você tem que estar pronto também para enfrentar perseguições e sofrimentos. Muitas vezes dentro da família, como foi com Jesus, é onde vem as primeiras perseguições. A zombaria, o ódio, as palavras de desprezo, muitas vezes vem de dentro da própria casa, das pessoas mais próximas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você tem sido perseguido por causa de Jesus? Fique feliz, alegre-se. Porque o mesmo fizeram com Jesus, o mesmo fizeram com os apóstolos, o mesmo fizeram com os profetas, o mesmo foi feito em toda a história da igreja. Mas, tome cuidado quando o mundo te aplaudir. Tome cuidado. Porque se o mundo te ama e te aplaude, quer dizer que na verdade você é parte dele. O mesmo fizeram no passado com os falsos profetas. Se você não incomoda o mundo, se o mundo te ama, provavelmente você é um falso cristão. Finalizando, há um convite, uma promessa de Jesus para você hoje. Quantos compreenderam a palavra de Deus nessa manhã? Há um convite especial de Jesus para você. Ele inclui você, ele é aberto a todos, não importa o que você tenha feito no passado, ou que condições você veio até aqui. Se você é um religioso que está na igreja há 30 anos, mas ainda não teve a vida transformada, se você é alguém que tem vivido na mais profunda trevas e pecado, mas esse convite é condicional. É necessário que você se levante, vá até Jesus. Esse convite é para aqueles que têm sede de salvação. Não adianta nada você vir ao culto aos domingos, chegar atrasado,
sentar no canto, pensando em outra coisa, como se estivesse com a barriga cheia. Você pode assistir até 1000 cultos e a sua vida nunca será transformada. Esse é um convite aos sedentos, aqueles que têm sede de salvação, que sabem que precisam de uma transformação agora. E é um convite, não a uma religião, mas é um convite a um relacionamento pessoal com Jesus, ter um relacionamento pessoal diário e transformador com Jesus, porque só Ele tem poder para matar a sede da alma do homem. E esse convite é acompanhado de uma promessa maravilhosa. Ele tem para você limpeza e cura, Ele te chama a sair do pecado, da contaminação, do passado. Ele te chama a viver uma vida abundante. Ele tem para você uma promessa de bênção tão grande, que alcançará a tua vida, todas as áreas da tua vida, e transbordará para todos que estiverem ao teu redor. Ele tem para você não uma vida de medo, não uma vida de mediocridade, mas uma vida de poder. Ele quer te usar como um homem e uma mulher cheio do Espírito. Ele quer te capacitar com dons. Ele tem um chamado ministerial para você nesse tempo. Você crê? Agora, qual será a tua atitude nessa manhã? Nós vimos no final que nós acabamos de ler as atitudes diferentes que as pessoas tiveram. Eu pergunto para você, qual vai ser a sua atitude hoje? Questionar? Duvidar? Deixar para depois? Ou simplesmente crer, buscar, para experimentar e viver a vida plena e poderosa que o Espírito Santo de Deus tem para você?